Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso curso de resolução de questões aqui no MAC Juris, o nosso curso Max OAB. Eu sou o professor Thiago Pérez, para aqueles que não me conhecem, vou estar ministrando aqui a matéria para vocês de Direito Penal e vamos falar um pouquinho sobre o exame de ordem, vamos falar um pouquinho sobre o Direito Penal antes de começarmos aqui as nossas questões de hoje. Nesse curso nós teremos 2 aulas de Direito Penal, serão 4 blocos de mais ou menos 50 minutos, onde nós iremos resolver aí uma média de 40 questões da nossa matéria. Direito Penal, na primeira fase da OAB, nós teremos 6 questões. E não assuste, a forma que eu preparei o material para vocês é uma forma que eu tenho certeza que nós conseguiremos abordar os pontos principais que são cobrados pelo exame de ordem. Se você for analisar as provas anteriores, das 6 questões de direito penal, vocês perceberão que nós teremos de 4 a 5 questões de parte geral e uma questão apenas de parte especial. Então não se engane, na hora de você estudar na sua casa, foque na parte geral, que o sucesso é garantido. Professor, direito penal é uma matéria difícil? Não, muito pelo contrário. Vocês vão ver durante a aula que se você entender os pontos principais de direito penal, eu tenho certeza que o sucesso é garantido, que você vai para a prova, vai ser aprovado não no próximo exame, foca, você vai ser aprovado nesse exame. E eu tenho certeza que você vai ainda ter um desempenho excepcional em direito penal. Beleza? Vamos lá? Então, para aqueles que estão aí com a nossa apostila, nós começamos aqui na página 17 e para você que não tem a nossa apostila, está aí na descrição do vídeo o material que eu vou usar com vocês aqui no curso de resolução de questões. Vamos lá? Começando então a nossa primeira questão que foi retirada do exame 24 da OAB. Vamos lá comigo, ó. Bárbara, nascida no dia 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide, olha lá, doutores, sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado em razão de circunstâncias alheias à restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara, considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor nova lei mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais de 1 a 3 anos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear. Bom, doutores, antes de adentrarmos nas alternativas, eu preciso te dar uma dica de como enfrentar aqui as questões de direito penal. Doutores, observem, primeira coisa que nós precisamos observar, que é um tema que aborda a aplicação da lei penal. Então vamos lá, professor, aplicação da lei penal. Quais são os artigos que eu tenho que ficar atento? Turma, aplicação da lei penal são os 12 primeiros artigos do Código Penal. Então nós temos lá o artigo 1º do Código Penal, o famoso princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ali no artigo 2º, nós temos o tema lei penal no tempo, certo? Então o que nós precisamos lembrar, turma? Nós precisamos lembrar que esses temas, por mais básicos que sejam, eles são temas de extrema importância para a primeira fase da OAB.
certo? E para aqueles que decidirem ingressar fazendo a segunda fase também em direito penal, obviamente, também vai ser um tema que você vai levar para a segunda fase, certo? Então agora nós vamos abordar as questões, lembrando então para aqueles que se distraíram na leitura do enunciado, ó, estamos falando de um crime de sequestro. Lembrem que o crime de sequestro é um crime permanente. Professor, o que é um crime permanente? Crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo por vontade exclusiva do réu. Você tem que lembrar aqui, olha o artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Qual é o momento que o crime é considerado praticado? Teoria da atividade. No momento da ação ou omissão. Então, se você observar, a Bárbara, ela nasceu no dia 23 de janeiro de 99. No dia 15 de janeiro de 2017, ela ainda é menor de 18 anos. Então, ela ainda é inimputável em razão da idade. Está lá no artigo 27. Você sabe que a maioridade penal, que a imputabilidade no direito penal, se inicia quando a pessoa tem o quê? 18 anos completos. Ou seja, na 0 hora do dia que a pessoa completa ali os seus 18 anos. Mas aí que é o grande X da questão, doutores. Quando nós temos crimes permanentes e continuados, lembrem, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal é a súmula mais cobrada sobre esses primeiros artigos do Código Penal. E por que dizer, e por que não dizer a súmula mais cobrada, em termos de direito penal, no exame de ordem? Doutores, a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, ela deixa claro o quê? Que nos crimes permanentes, como é o caso do sequestro, e também nos crimes continuados, e para que você não se desespere, turma, crime continuado, qualquer crime pode ser continuado na forma do artigo 71 do Código Penal, porque o crime continuado exige uma reiteração delitiva. É quando o réu pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, que abordaremos em aula posterior. Então, preste bastante atenção. A súmula 711 fala que nos crimes permanentes e continuados, eu vou aplicar a lei penal que estiver vigente no momento do quê? Do término, ou seja, da cessação da permanência ou da continuidade. Ainda que essa lei seja o quê? Pior para o réu. Então, essa súmula, ela é muito importante. Por quê? Porque ela cria uma exceção naquilo que você traz da graduação quando você pretende prestar o exame de ordem. Todos os alunos que passaram em minhas mãos durante essas grandes número de exames que eu tive aí a honra de lecionar, voltado para o exame da OAB, sempre chega com aquela situação. Mudou-se uma lei penal. A lei penal é melhor para o réu. Obviamente, você sabe, ela retroage, artigo 2º do Código Penal. E se ela é pior? Ela não retroage porque ela esbarra no princípio da anterioridade da lei penal, que está ali no artigo o quê? 1º do Código Penal. Só que a súmula 711, você vai perceber aqui agora comigo, que ela traz o quê? Uma exceção. Vamos aqui comigo? Vamos entender então as alternativas e vamos procurar a resposta. Olha só, eu vou começar aqui pela letra A. Você, como advogado da Bárbara, o que você vai alegar em favor dela? A letra A fala: a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo. Doutores, eu sei que você deve estar pensando suspensão condicional do processo, mas eu peço licença para não resolver com você a letra A agora, porque eu vou explicar todas as alternativas, independentemente de qual está certa, qual está errada, porque aprenda comigo, quando nós estamos estudando através de resolução de questões, analisar o porquê as outras alternativas estão incorretas é uma forma de você estudar e de estudar de forma correta. Não adianta você simplesmente pegar um gabarito e ficar tentando entender o porquê aquela resposta é certa. Não. Para você ter o máximo de absorção do conteúdo, você precisa estudar o porquê que ela está correta, mas também porquê as outras estão o quê? Incorretas. Então eu peço licença para abordar com vocês primeiro as outras alternativas, depois eu volto aqui na alternativa A, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá na alternativa B, senhores. Então a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos de reclusão. Senhores, eu tenho certeza que muitos de vocês, se forem tentar fazer essa questão antes de assistir a aula, vocês podem ter marcado a letra B. Por quê? Porque se você não percebeu, eu volto na questão do enunciado e você observa que no dia que ela acabou levando
o Felipe para o cativeiro, veja, qual é a pena do crime de sequestro? 1 a 3 anos. Só que no dia que o Felipe foi colocado em liberdade, a pena era de 1 a 5 anos, porque nós estamos falando então de um conflito de leis penais no tempo, onde essa lei que entrou em vigor enquanto o Felipe estava no cativeiro é pior para ela, Bárbara, nossa cliente, no enunciado nessa questão. Então você deve estar imaginando, é uma nova lei pior para ele. No caso, para ela, digamos assim, para Bárbara. Por quê? Porque, olha só, a pena de 1 a 3 anos pulou de 1 a 5 anos. Então a gente dá qual nome a esse instituto? Novatio legis impédios. E conforme eu alertei vocês, quando a lei nova é pior para o réu, ela não pode retroagir, ok? Só que lembra, súmula 711, eu vou aplicar a lei penal vigente no momento da cessação, do término do crime permanente ou continuado. E o sequestro é um crime permanente, certo? Se o sequestro é um crime permanente, quando ele foi colocado em liberdade, qual é a lei penal que está em vigor? 1 a 3 anos a pena ou 1 a 5 anos? 1 a 5 anos. Então, o Ministério Público, quando pede a condenação da Bárbara pelo crime de sequestro com a pena de 1 a 5 anos, significa que o promotor de justiça está correto, está em conformidade com a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a letra B de bola está o quê, turma? Incorreta, ok? Súmula 711, tome a nota, certo? A letra C, doutores, o reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Muitas pessoas podem ter assinalado essa. Muitos de vocês que estão me assistindo aí no conforto da casa de vocês pode ter caído na pegadinha da letra C. Doutores, a mesma explicação que eu dei na B, ela encaixa perfeitamente na alternativa C. Por quê, Tiago? Vamos lá. Doutores, de novo. Quando a Bárbara colocou o Felipe no cativeiro, ela ainda era menor de 18. Então, naquele momento, ela era adolescente. E a gente sabe que criança e adolescente não praticam crimes, praticam atos infracionais equiparados a. Então, naquele momento que ela privou a liberdade do Felipe, de fato, ela era o quê, turma? Menor de 18 anos e estava praticando um ato infracional. Mas lembra, o sequestro é um crime permanente. E se ele é um crime permanente, eu vou aplicar a lei do dia que ele for colocado em liberdade, ou seja, que cessar a permanência. E olha só, ele foi colocado em liberdade, segundo o enunciado, né, senhores? Ele foi colocado em liberdade, segundo o enunciado, né, 9 dias após o sequestro, certo? Vamos lá. Quando é que ele foi sequestrado? Dia 16 de janeiro, 9 dias depois, então 25 de janeiro de 2017. Doutores, 25 de janeiro, ela já tinha 18 anos. Então, ainda que nós adotemos a teoria da atividade no artigo 4º do Código Penal, nós temos a exceção também da súmula 711. Então, se no dia que cessou a permanência, Bárbara já tinha completado 18 anos, ela já era imputável para fins do direito penal. Logo, a alternativa C também está o quê, turma? Incorreta. Então, a B está incorreta, súmula 711. A C está incorreta, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Certo? Vamos lá. Letra D de dado. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Gente, o enunciado da prova tentou te enganar, porque o enunciado disse que ela pretendia deixar ele no cativeiro por 10 dias, mas ele foi liberado quando estava ainda no cativeiro há 9 dias. Ou seja, ela não conseguiu manter a liberdade dele privada por 10 dias como ela queria. Gente, mas isso é irrelevante. Por mais que ela não tenha conseguido mantê-lo no cativeiro por 10 dias como ela pretendia, gente, o sequestro já estava consumado, porque o sequestro se consuma no momento em que a liberdade dele foi privada. Moral da história, doutores, o crime aqui de sequestro não era uma tentativa de sequestro, e sim um sequestro consumado. Então a alternativa D de dado também está o quê, turma? Incorreta. Agora você entendeu por que eu pulei a A? Então agora a gente volta lá na alternativa A. Vamos lá, qual é a resposta correta então da nossa primeira questão? Primeira questão, então, alternativa correta, letra A de amor. Nós vamos então suscitar em favor da Bárbara a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo,
se você preferir, sursi processual. Então vamos lá, para quem não conhece o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, doutores, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Vou repetir, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Senhores, embora o sursi processual esteja na Lei 9.099 de 95, se você pegar e abrir agora o seu Vademecum, abrir a Lei 9.099 de 95, você vai perceber que o próprio texto legal, o próprio caput do artigo 89 da Lei 9.099, deixa claro que se a pena mínima em abstrato, presta atenção em mim, pena mínima em abstrato, for menor ou igual a 1 ano, e atenção, ó, quando ela colocou o Felipe no cativeiro, reclusão de 1 a 3 anos. Quando ele foi libertado, reclusão de 1 a 5. Observem, ainda que a lei nova fosse pior, a pena mínima continuou sendo 1 ano. Ou seja, primeiro requisito do sursi processual, da suspensão condicional do processo, pena mínima em abstrato, certo? Menor ou igual a 1 ano. Preencheu. Segundo, o réu não pode ter sido condenado por outro crime. Gente, ela tinha acabado de completar 18 anos. Ela não tinha condenação por outro crime, não daria tempo. Faz sentido para vocês? Como é que a gente vai ter uma situação da prática de um crime e um processo em 2 dias? Não dá. Nem estar respondendo ao outro processo a mesma situação, não daria tempo. Então, se você observar, ó, os 3 requisitos da suspensão condicional do processo. O réu não pode ter sido condenado por outro crime, o réu não pode estar respondendo a outro processo e a pena mínima em abstrato tem que ser o quê? Menor ou igual a 1 ano. Então, nesse caso, a Bárbara preenchia os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, certo? Então, você como advogado da Bárbara deveria requerer o quê? A aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, se você preferir, sursi processual, ok? Se você quiser escrever, a gente escreve sursis, certo? Tem o Szinho aí no final, certo? Mas é uma palavra francesa, começa com S, termina com S. Quando é assim, a gente não pronuncia o segundo S, fica esperto, não vai falar sursis, que você vai passar vergonha. Sursi processual, tá bom? Suspensão condicional do processo. Então, questão de número 1, alternativa A de amor é a resposta correta. Vamos lá. Segunda questão agora do exame 25 da OAB. Tá? Então observem, né? Que nós estamos pegando aqui, estou tentando trazer para vocês questões não tão antigas, certo? Do exame de ordem, para você entender aí a grande incidência, onde está o segredo aí das questões que vocês observam aí sendo cobrados nos últimos exames, ok? Então vamos lá, exame 25 da OAB. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil. Olha lá, doutores, Sociedade de Economia Mista, ok? Ou seja, vamos lembrar, então pertence à administração pública, ok? Ó, indireta, ok? Guarda essa informação. Ele trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Vamos lá. Passando por dificuldades financeiras, ele acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Então atenção, ó, ele está sendo processado e foi julgado em outro país, porque foi aonde ele praticou o crime, embora, né, senhores, quem foi lesado? Foi lesado o patrimônio do Banco do Brasil, lembrando que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, portanto, integra a administração pública indireta, ok? Vamos lá. Francisco é condenado em Portugal pela infração praticada. Show de bola. Extinta a pena, o que significa isso? Ele cumpriu toda a pena, certo? Ele retorna ao seu país de origem, ou seja, ele vem para o Brasil e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder, atenção, doutores, pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado do Francisco deverá informar que, de acordo com o Código Penal, e aí nós temos as alternativas. Gente, eu peço licença, né, para novamente, antes de entrar na leitura das alternativas, tentar te situar no tema, até para que você consiga enfrentar e entender o que a gente está tratando aqui. Então, novamente, ó, marque aí no seu material, marque aí nas suas anotações. A questão 2, de novo, o tema que está tentando a prova aqui cobrar de vocês é exatamente a aplicação da lei penal, ok? A aplicação da lei penal. Só que agora nós estamos falando do artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal é aquele artigo que trata do tema extraterritorialidade
da lei penal brasileira. Doutores, presta atenção no professor, ó. Extraterritorialidade da lei penal brasileira. Presta atenção, presta atenção. Ó, o tema começa no artigo 5º, quando a gente tem lei penal no espaço. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. O artigo 5º, ele fala lei penal no espaço. Qual é o princípio? Territorialidade. Os crimes praticados dentro do nosso território, do território nacional, do território brasileiro. Quando eu falo território, eu tenho território físico, eu tenho território aéreo, eu tenho território marítimo e tenho no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, o território por extensão, ok? Agora, quando o crime é praticado fora do nosso território, só um adendo, né? O artigo 5º do Código Penal, que fala da lei penal no espaço, o Brasil adota o princípio da territorialidade moderada, só para o tema ficar completo. Ou seja, se o crime acontecer dentro do Brasil, eu vou aplicar a lei penal brasileira. Mas por que não é uma territorialidade absoluta? Porque o próprio artigo 5º caput fala, ressalvado as hipóteses de tratados e convenções. Ou seja, regra geral, se o crime acontece dentro do território brasileiro, nós vamos julgar o réu dentro do Brasil de acordo com a lei penal brasileira. Agora, esse princípio não é absoluto, porque o próprio artigo 5º caput fala que essa regra poderá ser excepcionada por tratados e convenções que o Brasil seja o quê? Signatário. E o exemplo que eu sempre dou é um exemplo que vocês vão observar nas questões de direito internacional, a famosa, né, senhores? Convenção de Viena das Relações Diplomáticas. Os diplomatas de outros países têm o quê aqui dentro do Brasil? Imunidade, certo? Imunidade absoluta, inclusive, os diplomatas, ok? Vamos lá. Agora, o artigo 7º, ele fala da extraterritorialidade. Professor, extraterritorialidade, presta atenção. O crime aconteceu fora do Brasil. Quando eu falo crime aconteceu fora do Brasil, fora do território brasileiro, fora do território físico, fora do território aéreo, fora do território marítimo e fora do território por extensão. Moral da história. Aqui, o crime aconteceu em Portugal. Então o crime aconteceu dentro ou fora do nosso território? Fora. Então não é o artigo 5º. Então eu vou para o artigo 7º. A dica que eu dou, tome essa nota. Você só vai no artigo 7º depois de ter certeza que eliminou o 5º. Certo? Por quê? Porque tem que tomar cuidado com a pegadinha do território por extensão do artigo 5º, parágrafo 1º. Tudo bem? Então, saiu da exceção do artigo 5º, parágrafo 1º, você tem certeza que então o crime aconteceu fora do nosso território. Então, extraterritorialidade da lei penal brasileira. Certo? Então, o crime aconteceu lá em Portugal. Professor, o Brasil pode julgar e aplicar sua lei penal por um crime que aconteceu fora do Brasil? Ué, você tem que olhar o artigo 7º. E o artigo 7º, ele se bifurca. Eu tenho as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada e de extraterritorialidade condicionada. Eu sempre brinco com o pessoal quando eu ministro essa ementa, exatamente para falar o seguinte, ó. Pensa, o que é uma extra incondicionada? Fala, imagina, você fala para alguém, eu te amo de forma incondicional. Sabe o que significa isso? Que você vai perdoar qualquer situação. Em outras palavras, não interessa. Você sempre perdoa. Por quê? Não é eu te amo desde que, é eu te amo incondicionalmente. Entendeu a brincadeira? Então, quando as hipóteses foram de extra incondicionada, ainda que o crime tenha sido julgado em outro país, ainda que o réu tenha sido condenado ou absolvido, cumprido toda a pena ou não, o Brasil vai julgar e vai aplicar a sua lei penal. Quando que a extraterritorialidade é incondicionada? Presta atenção e toma essa nota. Certo? Se for necessário, para o vídeo e vai ler o vade-mecum. Artigo 7º e inciso 1 do Código Penal, combinado com o artigo 7º, parágrafo 1º também do Código Penal. Certo? E a extracondicionada? Gente, extracondicionada, ó, eu te amo desde que? Desde que o quê? Olha, desde que preencha as condições. Você pare de sair, pare de pegar balada, pare de beber. Você tá vendo? Então, essa questão de condicionada significa, o crime aconteceu fora do Brasil, mas se for uma hipótese de extracondicionada, significa que para o Brasil julgar, tem que estar as condições preenchidas. Então, a extracondicionada está no artigo 7º, inciso 2, combinado com o artigo 7º, parágrafo 2º. E essas condições que estão no parágrafo 2º são condições o quê, doutores? Cumulativas, ok? Então, vamos lá. Vamos, então, compreender. Vamos começar a analisar a extra incondicionada, para ver se é o suficiente. Aonde estão as hipóteses de extra incondicionada? Repetindo para vossas excelências. Artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Certo? Crime praticado
contra a vida ou liberdade do presidente da República. Não, não é a linha A. A linha B, crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estados, Distrito Federal, município, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações. Ou seja, usando o direito administrativo a nosso favor, que eu sei que vocês já tiveram aula, administração pública direta e indireta, certo? A linha C do inciso 1, crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. E a linha D de dado do inciso 1, crime de genocídio praticado por brasileiro ou por pessoa domiciliada no Brasil. Doutores, se vocês não perceberam, vamos de novo, ó. O Francisco, ele é funcionário do Banco do Brasil. Uma sociedade de economia mista, ou seja, o crime foi praticado contra o patrimônio da administração pública indireta. Então você observa que a hipótese do Francisco é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Professor, então deixa eu entender. Deixo. Ele foi julgado, condenado em Portugal e cumpriu toda a pena. Quando ele vem para o Brasil, ele foi citado. Ele pode ser processado aqui de novo? Claro que sim. Mas, Tiago, pelo mesmo fato, isso não viola aquela proibição do bis in idem, do no bis in idem, ou seja, o réu não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Doutores, aqui não viola. Por quê? Porque o artigo 8º do Código Penal, ele resolve o problema para evitar a dupla punição. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro. Se for ser cumprida no Brasil novamente, será o quê? Computada quando for idêntica. Se for diferente, vai pelo menos gerar uma atenuação. Então, para aqueles que não entenderam, no caso do Francisco, se ele foi condenado lá em Portugal e cumpriu 3 anos de pena, como é uma situação de extraterritorialidade incondicionada, se ele vier ao Brasil e for condenado aqui também pelo mesmo crime, doutores, se o juiz der para ele uma pena de 4 anos, ele não vai cumprir 4 anos. Por força do artigo 8º, eu vou fazer o quê? 4 menos 3. Tá bom? Agora, eu quero te dar uma dica. Se fosse uma hipótese de extracondicionada, certo? Extracondicionada, uma das condições para o Brasil poder julgar e punir pelo crime que aconteceu fora do nosso território seria ele não ter cumprido toda a pena. Tá vendo? Então seria diferente a resposta. Então, se você não souber diferenciar a extraterritorialidade incondicionada da extracondicionada, fica muito difícil. É por isso que, se você está me assistindo e você está tendo dificuldade em entender o tema, eu aconselho você cair para o curso o quê? Regular aqui do Max Juris. Por quê? Porque é onde a gente aborda de forma aprofundada determinadas situações, que não dá para a gente abordar aqui numa aula de resolução de questões, sob pena de a gente fazer em 50 minutos uma única questão. Então, vamos comigo aqui nas alternativas. Olha lá, letra A. Ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Errado. A A estaria certa se fosse uma situação de extraterritorialidade condicionada. As hipóteses estão no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. Então, a A está errada. Vamos lá, letra B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato caso tivesse sido absolvido em Portugal. Negativo. Negativo. É só você ler o artigo 7, parágrafo 1º do Código Penal. Nas hipóteses de extra incondicionada, não interessa se ele foi condenado ou absolvido no estrangeiro. Ok? A B está errada. Letra C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Errado. O artigo 8º fala, não é totalmente indiferente. A pena que ele cumpriu em Portugal, a gente vai fazer o quê? A detração aqui. O que é a detração? A gente vai abater a pena que ele cumpriu em Portugal na pena que ele vier a ser condenado e tiver que cumprir no Brasil. Então a letra C está errada por força do artigo o quê, turma? 8º. Sobrou, né? Essa aqui não teve graça. A D de dado é a correta, ó. Ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, em caso de nova condenação. Ou seja, se vocês perceberem então essa questão do exame 25, maravilhosa,
certo? Por quê? Porque é uma situação que cobrou de você o artigo 7º, no que tange a extraterritorialidade incondicionada, e também o artigo 8º, nessa situação que a pena é cumprida lá fora, se vier a ser também aqui o réu punido pelo mesmo fato, deve ser computada ou gerar atenuação, ok? Então, a letra D de dado é a correta. Vamos lá? Questão 3 do exame 26. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena, ok? Então vamos lá. Ao mesmo tempo, o João respondia a uma ação penal pela prática do crime idêntico ao cometido por Jorge. Tudo bem? Então a diferença do Jorge para o João é que o Jorge já está condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, definitivamente. Agora, o João ainda está respondendo ao processo crime. Mas o crime que ambos praticaram, supostamente, no caso do João, pela presunção de inocência, certo? É o mesmo. Então presta atenção. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigor uma lei que deixou de considerar a conduta dos dois como criminosas. Atenção então, para aqui, ó. Vem comigo. Conduta deixou de ser considerada criminosa, ou seja, o fato que era típico, aquela conduta que era crime, não é mais. Como é que é o nome disso? Abolício criminis. É o artigo 2º caput do Código Penal. Então, de novo, uma questão sobre a aplicação da lei penal. E aqui, mais precisamente, lei penal no tempo. Doutores, não confunda, então, a abolício criminis com a novatio legis in melius, que está no artigo 2º parágrafo único do Código Penal. A diferença do caput para o parágrafo único é que a abolício, a nova lei vem e diz: a partir de hoje não é mais crime. A lei é boa para o réu? É, então ela retroage. Certo? O parágrafo único diz que vem uma nova lei, o fato continua sendo crime, mas essa nova lei traz alguma situação que beneficia o réu. Tá vendo a diferença? No caput, o crime deixa de existir, abolício crimes. No parágrafo único, continua sendo crime, só que a lei nova traz algum benefício para o réu, como uma diminuição de pena. Nome disso, novatio legis in melius. Professor, é bom para o réu, não é? É, então retroage. Retroage e atinge todos os processos, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Então vamos lá, Tiago, deixa eu entender. Então, tanto a abolício criminis do caput, como a novatio legis in melius do parágrafo único, elas retroagem e atingem todos os processos? Sim. Inclusive aqueles que já transitaram em julgado? Sim. O que isso significa? Significa que tanto Jorge, que já foi condenado de forma definitiva, como o João, que ainda responde o processo, serão beneficiados. Certo? Então atenção, o juiz vai declarar, tanto para o Jorge como para o João, o quê? A extinção da punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal. Professor, então vamos lá. Em relação a abolício crimes, que é a situação, ela atinge todos os processos? Sim. Inclusive os que transitarem em julgado? Sim. Até mesmo se o réu já tiver cumprido a pena? Sim. Sabe por quê? Porque agora vamos falar um pouquinho de efeitos da condenação. Quando uma pessoa é condenada criminalmente, ela sofre efeitos que decorrem da condenação. Eu tenho efeitos penais primários. Atenção, ó, vai marcando aí no seu material. Efeito penal primário de uma condenação é a aplicação da pena. É aquilo que você vê. É ele cumprindo a pena, é ele prestando serviço para a comunidade, ou seja, uma restritiva de direitos, se houver substituição, é ele pagando a pena de multa. Certo? Mas uma condenação penal também tem efeito secundário, que você não vê, mas existe. Maus antecedentes, reincidência. Então, até mesmo para aquele réu que já cumpriu toda a pena, ele tem direito de ser beneficiado pela abolício crimes, como é o nosso caso aqui. Por quê? Porque apaga todos os efeitos penais da condenação, sejam eles primários, sejam eles secundários. Ok? Agora, toma nota. A abolício crimes não apaga um efeito da condenação. Sabe qual? O efeito civil. Então, uma condenação criminal, ela produz efeitos penais primários e efeitos penais secundários. A abolício apaga? Apaga. Mas e o efeito civil? Tiago, pera um pouquinho, agora eu tô... Por isso que eu acho que eu desisto de penal, porque é difícil. Gente, não é. Você tem que entender que o direito é um só. Então você tem que olhar as matérias de forma conjugada. Tá lá no CPC. A condenação penal transitada em julgada constitui título executivo na esfera civil. Porque o artigo, olha lá, para um pouco a aula e vai lá olhar.
387, inciso 4 do Código de Processo Penal fala: quando o crime deixa a vítima, o juiz vai arbitrar uma indenização em favor de quem? Em favor da vítima. Certo? Então isso é um efeito o quê? Civil. Um efeito, portanto, fora do direito penal. Fora do direito penal, extrapenal. Efeito extrapenal da condenação. Doutores, a abolício apaga todos os efeitos penais da condenação, mas não apaga os efeitos extrapenais. Então vamos agora comigo ler as alternativas, Você então, como advogado, se você fosse consultado pelo Jorge e pelo João, vamos lá, o que você poderia dar para eles na sua consulta? Letra A, não poderá buscar a extinção da punibilidade do Jorge em razão da sentença condenatória já ter transitado em julgado. Parou. O Jorge também tem direito da abolício? Tem, porque ela retroage e atinge todos os processos, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Se ele tivesse cumprido pena só por esse delito, teria que parar imediatamente. Se estivesse na cadeia, teria que soltar imediatamente. Então a letra A tá o quê, turma? Errada. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Show de bola, é isso aí. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Vírgula. Fazendo cessar todos os efeitos civis e penais. Parou. Efeito civil não. Efeito extrapenal não apaga, beleza? Vamos lá. Então a letra B tá errada. Por quê? Apaga os efeitos penais, mas não apaga os efeitos extrapenais, como, por exemplo, o efeito civil. Beleza? Vamos lá. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Começamos bem. Fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação do Jorge. Muito bem. Mas não os extrapenais. Perfeito. A letra C de casa é a correta. Tá vendo? Então, a abolício crimes vai ser aplicada para ambos, tanto Jorge como João, mas em relação ao Jorge, que já está com a sua pena transitada em julgado, vai apagar todos os efeitos penais, mas não apaga o extrapenal. É o único efeito que a abolício não apaga. A C de casa é a correta. Beleza? Vamos lá. A letra D. Não pode buscar a extinção da punibilidade dos dois. Parou. Retroage e atinge todos os processos, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Vamos lá. Questão 4, doutores. Exame 27. Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar da sua esposa Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Então atenção, o Vinícius no dia 5 de março ficou com ciúme da Clara, certo? E disparou a arma de fogo contra ela querendo matar. Então ele está querendo praticar qual crime, turma? Homicídio, certo? Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, o Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por 1 semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Beleza? Vamos lá. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Vinícius, imputando-lhe a prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Para quem não sabe, né, senhores, você vai entender agora, uma vez que no dia 9 de março de 2015 foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato do crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Você conhece essa qualificadora como feminicídio, beleza? Vamos lá. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ora bolas, crime doloso contra a vida, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados. O que foi confirmado? Que o Vinícius, com a intenção de matar, no dia 5 de março, atirou contra a Clara, se arrependeu, levou para o hospital, mas mesmo assim ela veio a óbito no dia, né, senhores? 12 de março. E a prova está falando que no dia 9 de março, antes de ela morrer, entrou em vigor a qualificadora do feminicídio, beleza? Então, tudo isso está confirmado. Em seguida, os autos são encaminhados, né, senhores, para o MP, que pede a pronúncia. E depois os autos são encaminhados para o advogado do Vinícius. Para quem não sabe, quando o MP pede a pronúncia, ele está pedindo para que o juiz leve o Vinícius para a segunda fase do júri, ou seja, leve ele para o plenário, leve ele frente aos jurados, ao júri popular que você gosta tanto aí na sua época de graduação, ok? Considerando as informações narradas, o advogado do Vinícius poderá, no momento da manifestação no qual foi intimado, ou seja, nas alegações finais na primeira fase do júri, pugnar pelo imediato. Então, se você fosse o advogado do Vinícius,
Gente, de novo, é uma situação de aplicação da lei penal. E mais uma vez, uma pergunta envolvendo o artigo 1º, 2º e 4º. Por que 1º, 2º e 4º? Gente, ó, vamos lembrar? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade é formado pela junção, pela somatória da reserva legal e da anterioridade da lei penal, certo? Ou seja, a lei penal, para poder punir o réu, regra, ela tem que ser anterior à prática do crime. E aí a gente vai para o artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime, teoria da atividade. É o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento da consumação. Então, doutores, atenção. Homicídio não é crime permanente. No caso do homicídio, também não tem que se falar em continuidade delitiva do Vinícius, porque ele só praticou um crime. Para ter continuidade tem que ser tipo um serial killer, praticar vários homicídios. Então não vai cair, aqui não tem a súmula 711, porque o aluno que assiste o curso vê a primeira questão, quando chega aqui fala, mas por que é diferente? Porque aqui não é crime permanente continuado, então aqui eu não vou usar a exceção da súmula 711 do Supremo. Aqui eu vou usar a letra seca da lei, por isso que é importante assistir a aula. Então presta atenção. Gente, pensa, no dia que ele atirou contra a Clara, fala pra mim, a qualificadora do feminicídio existia? Não, não existia. Mas no dia que ela morreu, a qualificadora já estava em vigor. Gente, não interessa. Artigo 4º, teoria da atividade. Lei penal no tempo do crime, artigo 4º. Tempo do crime, teoria da atividade, é o momento da ação ou omissão. Eu vou aplicar a lei vigente no momento que o réu pratica o crime, no momento que ele atirou. Então, se essa qualificadora, gente, é pior, para quem não sabe, o homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. O qualificado é de 12 a 30. Então, olha lá, quando entra em vigor, depois que o réu pratica um crime, uma nova lei que piora a situação do réu, a gente chama isso de novatio legis impejus. E se a nova lei é pior para o réu, ela não pode retroagir. Moral da história, turma. O que a gente tem que alegar aqui? Que a qualificadora não pode incidir para ele. Vamos lá. Então você vai requerer o reconhecimento do arrependimento eficaz. Letra A. Tiago, eu assinalei essa. Então vamos lá. Arrependimento eficaz é artigo 15 do Código Penal. Arrependimento eficaz é quando o réu, após esgotar os meios de execução, que é o caso dele, por quê? Porque ele já tinha atirado em regiões letais aonde ela poderia vir a óbito, tanto que ela veio, diga-se de passagem. Ué, ele se arrependeu e tentou evitar a consumação, mas ele não conseguiu. O arrependimento eficaz, o artigo 15, ponte de ouro do direito penal, o réu tem que evitar a consumação. Ele não evitou, então não cabe o arrependimento eficaz. Desculpa, né? Se você achar que eu estou sendo muito assim grosseiro, eu brinco com os meus alunos em sala de aula. É um arrependimento de merda. Se ele atirou na mulher, se arrepende, tenta salvar, mas ela morre, o arrependimento é de merda. Para ser eficaz, ela não podia morrer, então não cabe a letra A, ela morreu. Então esquece a A. Letra B, afastar a qualificadora do homicídio, show de bola. Afasta o feminicídio, porque no dia que ele atirou, a qualificadora não existia. Existiu durante o período que ela estava em coma, mas é uma nova lei pior para ele, não pode retroagir. Esbarra no artigo 1º do Código Penal, no princípio da anterioridade da lei penal. Então a B de bola é a correta. O que você vai pedir? Para afastar a qualificadora do feminicídio. Tudo bem? Letra C, reconhecimento da desistência voluntária. Gente, desistência voluntária também é o artigo 15 do Código Penal. Só que a desistência voluntária é quando o réu inicia a execução, mas nem chega a esgotar os atos. No caso, ele esgotou os atos. Então, ainda que ele tenha ali se arrependido, a gente não poderia ter pensado em desistência voluntária nunca. Porque o mesmo artigo, ó, a ponte de ouro do direito penal, a gente vai estudar isso aqui com mais profundidade um pouco mais para frente do nosso curso de questões. Mas o artigo 15 do Código Penal, ele tem tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz. Tudo bem? A desistência voluntária é antes. É como se você imaginar, eu quero matar o Marcos e aí eu dou uma facada numa região não letal, ó. Eu posso continuar dando as facadas nele, mas naquele momento eu desisto, ó. O arrependimento eficaz, não, eu já atingi uma região letal.
Aí eu me arrependo e salvo a vida dele. Você tá vendo? Não dá pra ser desistência voluntária. Se eu não posso falar em arrependimento eficaz, muito menos em desistência voluntária. Porque para ter desistência voluntária, ela ocorre antes, dentro do iter crimes, do caminho do crime, do arrependimento eficaz. Então, obviamente, a letra C tá errada. D de dado, reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Pera um pouquinho. Tentativa. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal e parágrafo único. Tentativa é quando o réu, senhores, ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Gente, o crime consumou. Ela morreu. Você tá vendo? Se ele tivesse dado disparos de arma de fogo, achava que ela ia morrer, e aí alguém ouvia os disparos e conseguia deixá-la viva, tá vendo? Seria uma tentativa. Ela morreu. O homicídio aqui consumou. Então a letra D de dado também tá errada. Vamos lá? Questão 5, exame 28. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo, ocorrido no dia 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado, no dia 5 de março de 2018. A pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além da multa. Gente, questão, você vai observar aqui muito parecida com a questão 3. Muito fácil, né? Você vai perceber. Tudo bem? Então, para quem não entendeu, no dia 10, né, senhores, de janeiro de 2017, ele foi condenado a pena, senhores, de 5 anos e 4 meses pelo crime de roubo. Por quê? Por quê? Porque ele usou arma branca. Então, ele foi condenado a pena de 4 anos, mais 1/3 do parágrafo 2º, inciso 1, que na época existia. Certo? Então, a pena dele totalizou 5 anos e 4 meses, mais multa. Tudo bem? Vem comigo, ó. Após ter sido iniciado o cumprimento da pena definitiva, ou seja, transitou em julgado, foi editada no dia 23 de abril de 2018 a Lei 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Certo? Então, para quem não lembra, lá por volta de abril, maio de 2018, vem a Lei 13.654 e fala: quando eu assalto, quando eu roubo alguém usando uma faca, arma branca, por exemplo, não tem mais o aumento. Opa! Então significa que antes, se eu tivesse com uma faca, a pena aumentava de 1/3 até a metade. A partir de hoje, roubo continua sendo crime, mas só vai ter o aumento se a arma for de fogo. A faca não aumenta mais. Bora da história. Essa nova lei é melhor para o réu? É, mas o roubo continua sendo crime. Então agora, ó, artigo 2º de novo, ó, lei penal no tempo. Só que agora não tem o segundo caput, não foi abolício crimes, foi segundo parágrafo único, novatio legis in melius. E se a lei é melhor para o réu, retroage, atinge todos os processos, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Então ele tem direito de ter a sua pena revista? Tem! Tem direito de uma nova dosimetria, de uma nova fixação da pena. Porque essa nova lei trouxe benefício para ele. O roubo continua sendo crime, então não é abolício crimes, mas beneficia de alguma forma novatio legis in melius, ok? Eu só quero fazer um adendo aqui para os navegantes, certo? Até para você ter certeza que essa aula está extremamente atualizada. Gente, olha que loucura. O pacote anticrime, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, a Lei 13.964 de 2019, voltou a prever esse aumento de pena, hein? Cuidado! Então, o roubo, quando se empregava arma branca, aumentava de 1/3 até a metade. De 2018 até janeiro de 2020, não aumentava. Agora, a partir de 23 de janeiro de 2020, voltou a aumentar de 1/3 até a metade. Toma cuidado com o pacote anticrime, beleza? Beleza? No material nosso aqui da Max Júri, sempre atualizado, a gente destaca, inclusive, essas alterações aí para que você fique muito atento, porque a OAB costuma cobrar pesado eventuais alterações que vão acontecendo aí no decorrer do tempo, perfeito? Então, cuidado. Mas para esse caso, ele vai ser beneficiado, ok? Por quê? Porque a data do crime é anterior à questão aí do pacote anticrime. Tudo bem? Vamos lá. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família do Silvio procurou um advogado. Considerando as informações expostas, o advogado do Silvio, letra A, não poderá buscar a alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Você sabe que está errado.
Porque quando a lei nova é melhor para o réu, ela retroage e atinge todos os processos, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Então a A está errada. Ok? B. Poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento de pena e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Antes de explicar para você a B, vamos ler a C? Deverá buscar a redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento do emprego da arma branca por meio de revisão criminal. Antes de comentar a C, vamos ler a D. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. A D está errado. Então eu tenho certeza que você ficou entre a B de bola e a C de casa, certo? A maioria dos alunos perde a questão aqui. Porque se você olhar a B de bola e a C de casa, você sabe então que ele tem direito de ser beneficiado pela nova lei, porque é melhor para ele, ainda que a decisão tenha transitado em julgado. A diferença da B para C é, aqui é uma questão que mistura o processo penal. Então a prova da OAB, cada dia mais inteligente, desde a primeira fase, no meu ponto de vista, você pode discordar, quero deixar claro, ela tem que trazer um raciocínio muito prático para vocês. Então numa situação dessa, você vai pedir a aplicação da nova lei que é melhor para ele, quando já tiver transitado em julgado, lá no juiz da execução ou através de revisão criminal? Gente, a maioria de vocês pensa revisão criminal, está errado. Revisão criminal, 621 do Código de Processo Penal. Eu só entro com revisão criminal quando tiver erro judiciário. Decora isso. Erro judiciário. Sabe o que é erro? É se o juiz tivesse efetuado o julgamento de forma equivocada. Se depois do trânsito em julgado surgisse uma nova prova, por exemplo, que anulasse o processo, diminuísse a pena. Gente, não é o caso. Quando o Silvio foi condenado, a lei que estava em vigor era a lei que falava que a arma branca majorava o crime de roubo de 1/3 até a metade. O antigo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Então, quando não há erro, não posso falar em revisão criminal, porque revisão criminal é uma ação de competência originária de tribunal. Eu já proponho ela aonde transitou em julgado, no tribunal onde transitou em julgado. Tiago, mas e se transitou em julgado em primeira instância? Mesmo assim eu proponho no tribunal, porque exige julgamento colegiado, ação de competência originária de tribunal. Então aqui, doutores, nós temos a súmula, atenção, ó, não é 700 agora, ó, é 611 do STF. A súmula 611 do STF fala que se depois do trânsito em julgado vier uma nova lei que traga qualquer benefício ao réu, quem é que é o juiz competente? É o juiz da execução criminal. Então, doutores, presta atenção para a gente fechar o nosso primeiro bloco aqui do nosso curso Max OAB, Resolução de Questões. Senhores, presta atenção. Se entra em vigor uma nova lei que beneficia o réu, enquanto ele está sendo investigado através de inquérito ou respondendo o processo em primeira instância, eu peço para o juiz de primeira instância. Se já tiver condenação ou absolvição e o processo estiver no tribunal através de recurso da acusação da defesa, eu peço para o tribunal. Mas a súmula 611 do Supremo é categórica. Se tiver uma nova lei que beneficie o réu, que surja depois do trânsito em julgado da condenação, quem é o juiz competente? Súmula 611 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Juiz da execução criminal. Certo? Então a correta aqui, letra B de bola, poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da causa de aumento de pena e, consequentemente, a redução da sanção imposta. Ou seja, vai cair 1 ano e 4 meses, a condenação dele vai ficar a 4 anos, é só você ler o enunciado que você vai entender. Nos vemos então no próximo bloco, foi um prazer estar aqui com vossas excelências. Lembra? Só não passa quem desiste. Então continue estudando e vamos para cima.